Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso culto. Estar em contato com Jesus, né? Boa noite, Iris. Estava aqui esperando a hora, na hora que eu vi, passou até passou da hora. Nosso Senhor Jesus Cristo entre em nossa casa, entre na nossa vida, possa estar conosco em todos os momentos. E Ele está, né? Vamos fazer a nossa oração, vamos nos colocar em condição de receber essa visita. Boa noite, Cássia. Receber a visita de Jesus e poder entender o que Ele está nos trazendo. Hoje, missa de sétimo dia de um amigo aí, né? Que a gente tem carinho pela família toda. E que sua esposa, seus filhos, seus irmãos possam serem abraçados, né, nesse momento. Então vamos sentir a presença de Jesus na nossa casa, sentado à mesa conosco, para a abertura do culto, para que todos possam ser amparados pela misericórdia de Jesus, para que em nossa casa possa estar sendo abençoada e protegida. Nosso Deus misericordioso, nós estamos aqui. Nos guia, Senhor, pelos caminhos da vida. Nos fortalece. Nos ensina e nos facilita o entendimento da sua palavra, da sua mensagem, do que o Senhor quer dizer para nós, já que para cada um tem um significado diferente. Coloque a mão, Senhor, sobre aquele que está em tratamento, seja de Covid, os outros tratamentos oncológicos, mental, espiritual, dores atrozes. Ó meu Jesus, perdoai, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aqueles que mais necessitarem do seu amparo. Nós estamos aqui, Jesus, reunidas em Teu nome, nos unindo a essa grande corrente de oração onde tantas pessoas estão fazendo oração. Nos fortalece, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai, Deus é força, Deus é poder. E hoje a gente vai continuar no capítulo 11, amai os vossos inimigos. Não, amai ao próximo como a si mesmo. E nós vamos continuar com o item egoísmo, só que no item agora 12, quem vem comentar é o Espírito Pascoal, ele é do Sens, em 1862. E ele vem trazer o seguinte: se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais bem praticada. Mas para isso seria preciso que vos esforçasseis, no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça
E aí ele vem falar aqui que a couraça é como se fosse uma armadura de aço. A falta de amor, de caridade, né? A fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. Foi o que nós falamos ontem. Como que a gente percebe que nós estamos fazendo a mudança dentro de nós. Quando a gente não percebia o outro, a dor do outro, e agora a gente já olha por essa dor. Condoer com todos esses que estão passando por esses momentos tão difíceis de estarem internados, deixar seu familiar ali e ter que esperar em casa a comunicação do hospital. E se ele desencarnar, nem comunicar com ele as pessoas estão comunicando. E eu acho que esse é o vácuo, né, que as pessoas ficam. Esse vácuo dói muito. A indiferença mata todos os bons sentimentos. Prestemos atenção se nós estamos nessa indiferença. Porque se a gente está nessa indiferença, quer dizer que o egoísmo ele está aí supitando e vai matando nossos bons sentimentos. E aí a gente começa a ser uma pessoa muito rude. A gente começa a ser uma pessoa muito exigente. Uma pessoa que julga, exige. E tem tantas outras virtudes para a gente falar, né? Tolerância, benevolência, indulgência, amor. Boa noite, Graciete. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que ele se dirigisse era sempre atendido. A qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando então tomareis como modelo de todas as vossas ações? Quando que nós vamos, tomar como modelo todas as vossas ações? Quando que nós veremos, entenderemos essas boas ações? Porque às vezes a gente ainda critica a boa ação de alguém. Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. Ah, quem dera esse dia, hein? Possamos nós ver esse sentimento com vergonha. O mal então desapareceria. Ficai bem convencido disto. Começai dando exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. E olha só de novo, que ele fala aqui, esforçai-vos. O outro tem umas palavras aqui, esforçar. Ele fala esse esforçar duas vezes. Ele fala lá em cima, mas para isso seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça. E aqui ele, esforçar-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam.
porque desgasta a energia, né? Ficar preocupando com aqueles que nos desprezam. A gente gasta muita energia. E outra coisa que tira a gente de um mundo que é muito mais bonito do que o mundo desse que despreza, que o mundo dele não está bom. E a gente entra para o mundo dele, sendo que a gente pode entrar para o nosso mundo e construir um mundo melhor dentro de nós. A gente não pode deixar o outro dominar quais são os sentimentos que nós vamos ter. Dominar se nós seremos ou não felizes. E isso eles só dominam quando nós permitimos. Quando a gente acha que o outro é que será responsável pela nossa felicidade. No entanto, somente nós podemos fazer essa parte. Nos cabe, é de nossa responsabilidade, transformar a nossa vida num momento muito mais feliz, muito mais tranquilo. Mas a gente ainda cai, em vez da gente ver onde está, quem somos nós primeiro, né? E depois as nossas possibilidades. E aí a gente vai ver que a gente é muito mais forte do que a gente imagina. E a gente começa a se sentir forte, porque a gente conhece a gente mesmo. A gente se conhece. Deixai a Deus o cuidado de toda justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Então, se alguém nos fizeram mal, nos fizeram esse mal aqui, do desprezo, sigamos a nossa vida. A gente não tem como lutar contra isso. Se o outro quer sentir isso, o que nós podemos fazer? O sentimento está com ele. Ele que está sentindo, a gente precisa entender isso. Ele está sentindo. Nós estamos sentindo o quê? A gente precisa entender a diferença do que um sente e do que nós sentimos. Deixar na mão do outro, viver em função do outro, é viver aprisionado, sendo que nós somos livres, né? A gente está junto com as pessoas que a gente está porque a gente quer, porque a gente ama, porque tá bom. Porque na hora que não tá bom, um vai pedir para o outro ir para o seu caminho, para o seu mundo. Deixai a Deus o cuidado de toda justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. E às vezes nós podemos ser o joio, né? Nós precisamos observar se somos nós o joio, não somos o trigo. Se somos nós o que causa tanto transtorno às pessoas. E aí nós precisamos estar atento a isso para que a gente corrija antes de irmos para a pátria. Ou aquele que a gente está fazendo mal, ir embora também. Porque vai ser muito mais difícil de encontrar essa pessoa de novo. Porque cada um vai estar onde o seu coração está. Tem uma história no livro de André Luiz, Psicografia de Chico, mas pelo espírito André Luiz, que eu acho que é Os Mensageiros, se não me engano. Ou, não, Ação e Reação. O livro Ação e Reação. Que o cara,
ele explica bem esse egoísmo aqui, né? O cara tem uma família, ele é muito rico e ele não quer trabalhar, ele vive às custas do que os pais lhe dão. Então, mesadas, né, grandes facilidades, um cartão que lhe dá tudo que ele quer. E aí tem muita gente que acharia isso uma maravilha, né? Mas essa pessoa se tornou tão egoísta a ponto da mãe dele desencarnar e ele e o pai. E todo aquele patrimônio que ele tinha, e o pai já tinha feito a divisão, então ele estava com 50%. Não, como é que é? Não, ele estava com 25%, né? Não importa se ele estava com 25 ou 50, porque o pai já tinha feito a divisão e ele já estava com a parte dele que lhe cabia. Mas ele já estava de olho no do que o pai ficou. E aí, o pai arruma uma namorada. Claro que essa namorada não era mais velha, essa namorada era muito mais nova. E aí que a gente não sabe os compromissos que a gente tem com as pessoas que chegam até nós, né? A gente não sabe desses compromissos. A gente acha que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe tudo. Então o pai arruma essa namorada e ele começa a fazer de tudo para que essa namorada suma. E ele casa, aliás, o pai até casa com ela. E aí o que ele faz? Ele começa a colocar na cabeça do pai que ela era mais nova, então ela teria outro. E que ele estava traindo ela, que ela estava traindo o pai com o primo. E pede para o primo investir, né, fazer algumas insinuações com ela. E ela, naquela confusão toda dele não gostar dela, não querer ela junto com o pai, aquela confusão. Imagina a confusão que estava, né? Que a gente é mestre nisso, né? De fazer a confusão. Principalmente quando a gente acha que sabe tudo, e até por gostar mesmo. E aí, ele vai colocando isso na ideia dela, e ela, coitada, que já tinha um grande problema nessa área sexual, foi pela qual que ela veio para resolver o seu problema, mas ela ainda piora mais essa situação. Porque aí o pai vai e pega ela com o sobrinho e coloca ela, não. Ele vai, mata essa mulher. E o filho ali como se fosse um santo. Ele não tivesse culpa de nada. Mas, na verdade, ele estava de olho que o pai ia deixar para ele. Ele não queria que ninguém tivesse ali para atrapalhar ele ficar com tudo, porque ele entendia que tudo era dele. E, na verdade, tudo é nada, porque nós vamos morrer e vamos largar tudo aqui. Então, o tudo é nada. E aí o pai vai e morre, porque ele carrega aquela culpa tão grande que ele também desencarna. E o filho fica com toda a fortuna, mas ele não tem mais nenhuma alegria, e acaba morrendo também, de tristeza, de consciência pesada. No plano espiritual, ele vai para o seu lugar que o seu coração encaminhou, né? O pai também. E essa mulher, no plano espiritual, o problema dela era a parte sexual. Ela se perde no plano espiritual nos sentidos do sexo. É muito mais coisa que a gente possa imaginar que acontece. Aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Esses dois conseguem ser recuperados
e são levados para uma colônia. Eles começam a trabalhar nessa colônia, prestar serviço. Eles começam a perceber o tanto que eles eram responsáveis por aquela criatura, por aquela pessoa. E aí eles começam a procurá-la. E como achar? Então, a única coisa que eles precisavam fazer era esperar. E eles esperaram porque eles tinham uma dívida com essa mulher. Eles tiraram a vida dela. O outro induziu o pai a tirar a vida e o pai tirou. E aí, o que acontece? Eles esperam mais de 100 anos no plano espiritual para encontrar com essa mulher. Um dia chega um espírito trazido de um lugar muito, muito triste, as condições muito tristes, e ela é trazida e levada para a colônia onde eles trabalhavam, viviam e trabalhavam. Nessa colônia, o filho e o pai percebe que é ela. E ele pergunta para ela o que aconteceu com ela. E ela fala muito magoada o que eles tinham feito com ela. Só que ela não os reconhece. Ela conta a história como se eles fossem uma outra pessoa. Ela conta a história do coração dela, porque ela gostava daquele moço com quem ela tinha se casado. Mas ela, na sua dificuldade com a parte sexual, sendo envolvida ali o tempo todo, sendo envolvida por aquele rapaz mais novo, e ela cai. Ela não gostaria de ter feito aquilo, ela conta, mas ela cai. E aí, assim que eles recebem ela, dá um tratamento para ela, eles já reencarnam para recebê-la como filha. E ela atrapalhou tanto o seu perispírito que ela teria uma doença que ficaria acamada. E o filho do rapaz, do moço, que fez de tudo para que ela fosse embora e largasse a sua fortuna, ele viria como irmão dela e teria que olhar ela na cama até o dia que ela voltasse de novo para o plano espiritual. Boa noite, Clara. Então, nisso, é para a gente ver o orgulho que a gente tem, o egoísmo que domina, porque ele já tinha muito, muito. E quando o pai dele desencarnasse, se caso ele desencarnasse primeiro do que o filho, a parte do pai ainda ficaria para ele. Então ele teria muito ainda, mas aquela ganância de querer mais e mais e mais atrapalha todo o percurso da sua vida. E o mais importante, o que ele veio fazer nessa reencarnação, ele não fez, de tanto egoísmo, de tanto apego. Então ele volta sem ter feito o que precisava e ainda piorou a sua situação, porque ele cria uma dívida com aquela mulher, com o seu pai, que não precisava ter criado. Assim, é o que nós precisamos observar na nossa vida, porque muitas vezes nós podemos viver harmonicamente, mas às vezes o egoísmo não deixa a gente viver o amor que existe dentro de nós, porque nós amamos, nós temos amor aqui dentro, nós temos. A gente às vezes só impede que ele esteja na frente. Fica para a gente pensar nessa história, onde isso pode
está em algum ponto da nossa vida, onde a gente está exercendo, em vez de ser a caridade, o amor acima de tudo, aquele amor que cobre multidões de pecados, a gente está exercendo esse egoísmo que nos atrapalha tanto. Um orgulho que a gente se faz de humilde, mas na verdade nós não temos nada de humildade, nada. Nós não temos nada, estamos em cima das nossas pernas, mas nós ainda continuamos muito orgulhoso e egoísta. A gente não tem coragem de repartir o que nós temos, não o que a pessoa nos dá para repartir. O que nós temos, a gente não dá nada. E a gente não dá nem material e nem o que nós temos aqui dentro. Aliás, às vezes a gente nem tem o que ter, né? Nem tem o que dar. Porque a gente não exerce, não exercita o amor, essa semente que está aqui dentro. E nós não exercitamos o amor. Ir para um lugar e poder assistir as pessoas que precisam. Jesus, quando esteve aqui, ele estava junto das mulheres adúlteras, dos que eram os criminosos, das pessoas que os outros não queriam estar junto. Curou muito leproso, incutiu no coração das pessoas esse amor de novo, de sentir que é filho de um pai amoroso, cuidadoso, e não aquele pai que é enérgico, rude, ruim. Se Deus não é assim conosco, por que nós temos que ser assim com alguém? Seja com filho, seja com quem for, com o trabalho, a rua, onde for. E se Deus é amor, nós também somos, porque nós viemos dele. Aliás, ele nos criou. Ele nos criou para ser feliz, ele nos criou para amar, ele nos criou para entender que o outro é nosso irmão. E se ele é nosso irmão, eu quero o melhor para ele. Que a gente possa nos observar. Que cada um sabe de si. Eu não estou aqui fazendo culto para estar mostrando, avaliando, julgando ninguém. Nós estamos aqui fazendo culto para aprender quem somos, para descobrir quem somos. E o que estamos passando, será porque nós estamos passando por determinadas coisas. Tudo é aprendizado. Então vamos confiar, vamos abrir nosso coração, vamos nos libertar de mágoas, rancores, de maldade, de egoísmo, desse orgulho. Achar que a gente sempre tem que ser primeiro. Achar que o outro nunca está junto conosco. E está sempre. Haja visto que nós estamos com o nosso anjo de guarda. E esse se abdica da vida dele para estar junto conosco. Então vamos elevar o nosso pensamento nessa hora agora e colocar para Deus quem somos, para que a gente possa enxergar quem somos. Que às vezes a gente até duvida que somos quem somos.
E vamos ler o Salmo 23, porque o Salmo 23 ele fala do cuidado de Deus conosco. E ele coloca aqui uma ovelha como um instrumento que o pastor protege, cuida, alimenta. Ele faz o seu melhor, não deixa ela cair, faz de tudo, leva ela num lugar seguro. Ela que teimosa foge, mas ele está sempre ali à sua procura, à sua espera, te buscando, não deixando você, não nos deixando para trás. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, olha só, né, que bonito. Levar as suas ovelhas para verdes pastos, onde está próspero, né? E me guia para águas tranquilas. Ele me leva para beber a água onde a água está tranquila. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Quando Davi faz esse salmo, ele lembra desse detalhe, né? Que tinha um lugar onde eles tinham que passar com as ovelhas, para ir nesse verde passe nessas águas tranquilas. Mas tinha esse vale, ali costumava ter ladrões, tanto podia roubar as ovelhas como matar os pastores. E aí ele fala, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A ovelha, né? Ele fala, o meu pastor está comigo. E nós, Deus, Jesus está conosco. Tua vara e o teu cajado me consolam. Porque no momento de que pode aquela ovelha cair na ribanceira, ele vai lá e pega com seu cajado e puxa ela. E não deixa ela cair. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Por que prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Porque não é reconciliar com os nossos inimigos, com os nossos adversários? Unge a minha cabeça com óleo, nos benzendo, e o meu cálice transborda. Ele transborda de quê? De amor? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Como nós faremos para habitar a casa do Senhor? Para habitar a casa do Senhor, nós precisamos comungar com Ele. Nós precisamos também ter a lei de amor. Nós precisamos amar muito. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos proteja. Tenham boa noite, bons sonhos, bom sono. Que todos possam ser tratados durante a noite. E que nós, se a gente tiver no melhor momento, que a gente também possa fazer parte de ir em auxílio àqueles que mais precisam. Principalmente nos hospitais, né, os profissionais que estão aí na linha de frente. A todos que estão na linha de frente. Obrigada a todos, ficam com Deus. Grande abraço, beijo no coração e amanhã tem um lindo dia. Com Deus.